Olá, eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise e hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o livro Eleanor em Park, da Rainbow Rowell. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir para que se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam aqui embaixo, ativem o sininho de notificação. E aqui na descrição nós vamos deixar o link de todas as nossas redes sociais e o nosso link de compra da Amazon. Comprando através dele, vocês nos ajudam com uma pequena comissão, sem pagar nada a mais por isso. Bom, eu decidi vir falar com vocês um pouquinho sobre Eleanor em Park, da Rainbow Rowell. Eu decidi reler essa história esse ano, porque eu não lembrava muito bem da história, não sabia praticamente de nada do que acontecia, eu li faz muito tempo. E desde que a editora seguinte lançou a edição nova, né, que ela comprou os direitos, eu vejo muita gente comentar sobre as polêmicas envolvidas na história, que não foi tratado com responsabilidade vários assuntos. Então, juntando com a minha vontade de relembrar dessa história, eu resolvi reler. E fazendo essa releitura, eu destaquei alguns pontos que eu gostaria de conversar com vocês sobre eles. Então, estou aqui para falar sobre o que eu achei dessa minha nova leitura deste livro. Aqui a gente vai saber acompanhar a história do Park e da Eleanor. O Park, ele é filho de uma mulher coreana com um homem americano. E ele alcançou um posto dentro do ônibus onde ninguém mexe com ele. Ele não é popular, mas também ninguém zoa com ele. E ele só quer se manter assim, sem ser motivo de chacota. A Eleanor acabou de voltar para a cidade e está enfrentando o seu primeiro dia de aula e o primeiro dia no ônibus escolar. E ela já é taxada como a esquisitona ruiva do rolê. Mesmo eles sentando lado a lado no ônibus, tendo várias aulas juntos, acho que umas 3 aulas juntos, eles acabam não se conversando porque o Park não quer ser associado a essa menina esquisita, porque ele não quer virar motivo de chacota entre o pessoal da escola e do ônibus. Mas aos poucos a gente vai vendo que a Eleanor, ela tem motivo para ser, não esquisita, mas ela tem motivo para ser da forma que ela é, de usar as roupas que ela usa. Ela passa por diversas dificuldades com a mãe dela e com o padrasto que ela odeia, e logo a gente já vai chegar no porquê disso. Aos poucos a gente vai vendo que o Park vai tendo algumas atitudes fofas em relação a Eleanor, e a gente fica sem entender o que mudou dentro da cabeça dele para ele começar a agir dessa forma. Ele costuma ler gibis dentro do ônibus no caminho até a escola e depois até a casa, e ele percebe que enquanto ele lê, a Eleanor acompanha ele na leitura, lendo por cima do ombro dele assim a história. E ele percebe isso e ele acaba fazendo com que ele demore um pouco mais para virar as páginas para que ela possa acompanhar. Nos próximos dias ele começa a levar gibis para ela, para emprestar, para que ela também possa ler, sem depender dele lendo no ônibus. Depois ele começa a gravar fitas com músicas para ela, que acha que ela possa gostar e levar para ela. Então a gente vê essa mudança nas atitudes do Park, mas a gente não sabe o que aconteceu para ter essa mudança, o que fez ele mudar, porque afinal de contas eles nem conversavam. Então, o que pode ter feito ele mudar de atitude em relação a ele? Agora, vamos começar a falar um pouquinho sobre as polêmicas que giram em torno dessa história. O primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui é que já nos primeiros capítulos a gente vê uma problemática atrás da outra sendo jogada na nossa cara. E se a intenção foi de representar os jovens idiotas, jovens não, adolescentes, representar os adolescentes idiotas que praticam bullying com as pessoas, foi muito bem representado, porém a gente não teve uma solução, simplesmente foi jogado ali o bullying, o pessoal do ônibus xingando quem quer xingar, brincando com quem quer brincar, fazendo coisas ridículas. Então isso foi muito bem representado, se era isso que a autora queria, mas não teve nenhuma solução. Também temos o ponto de, eu acho que ele entra como um preconceito racial, um estereótipo, né? Do tipo, porque o Park era descendente oriental, ele tinha que saber karatê. E isso fica bem visível, assim, bem essa fala, né?
Mas como que você sabe que ele luta karatê? Ah, porque ele é chinês. E na verdade ele nem era chinês. Então, né? Foi jogado isso no livro, não tem uma explicação, não tem uma solução, não tem uma referência. Foi simplesmente tá ali, né? Para quem quiser ver, não foi tratado como errado, simplesmente foi jogado como uma atitude. O segundo ponto é em referente a Eleanor, que ela começa nessa escola nova, ela se considera uma pessoa acima do peso. Eu vou falar assim, da forma como tá no livro. Ela se considera gorda. É assim que ela pensa sobre ela. E as pessoas também acabam achando isso. Só que aí entra a questão da gordofobia. E isso tá muito frequente na cabeça do Parque. De como ela é ruiva e de como ela é gorda. E quando ela começa na aula de inglês, o professor pede para ela ler um poema. E no poema começa assim, sinto tanta fome. E aí o Parque já começa a pensar, tipo, como que o professor foi insensível em fazer uma menina gorda ler um poema onde a pessoa sente fome. Tipo, o preconceito tá nele, né? Porque assim, qual é o problema? Qual é a relação? Entendeu? E lógico que ela é zoada por causa disso, por estar lendo esse poema e as pessoas da sala começam a dar risadinhas, a zoar com a cara dela e ela forte ali, apesar de estar sofrendo, ela se mostrando forte que ninguém vai passar por cima dela. Aí, como se não bastasse todas essas problemáticas que foi o bullying, a gordofobia, o preconceito racial, a escritora me coloca um relacionamento abusivo entre a mãe da Eleanor e o padrasto, que é o Rich. E a gente sabe que é isso que vai moldar a vida da Eleanor, que vai explicar o porquê que ela é tão reservada dessa forma, o porquê que ela tem medo sempre, o porquê que ela foge de algumas situações, que é por causa desse padrasto. Ela tem medo dele, então ela tenta fazer tudo para que ele não note que ela está por perto. Ela tenta fugir dele o máximo possível, fazer as coisas quando ele não está em casa, para não ter que ter contato com ele. Então, além de tudo, tem um relacionamento abusivo e pode ser um spoiler, mas eu preciso falar porque não tem solução. Passa a história inteira, acontece tudo o que acontece e o cara sai ileso. Ileso sim, que eu digo, não tem nenhuma consequência pra ele. Então, tipo, tá, tudo bem, a pessoa ser assim, todo mundo vai mudar a vida da pessoa, todo mundo vai se ferrar e ele, que é o problema, vai continuar tudo ok. Então, né, eu achei assim, foi jogado muita problemática ao longo do livro, a escritora jogou muitos problemas, muitas situações para transformar a história profunda, só que nenhuma das coisas que ela usou foi bem trabalhada, foi tratada com responsabilidade, então isso acabou me deixando bem desconfortável ao ler. Eu confesso que na primeira vez que eu li, isso foi há 6, 7 anos atrás, então minha cabeça era outra, não me incomodou, mas dessa vez me incomodou bastante tudo o que eu li. Mas também, depois, em quarto lugar, a gente percebe que tem um preconceito também em relação aos orientais, e que assim, eu achei que foi tipo, bem um chute na trave da autora. A Eleanor, na outra escola, ela tinha um colega de classe que ele era chinês. E aí ela chamava ele de Japa, porque Japa. E aí ele para ela e explica: olha, nós somos orientais, Japa é só pra comida. Tipo, daí, ótimo, a escritora fez a problemática e explicou, tipo, colocou qual é a forma correta de usar, de chamar. Aí ela chuta o balde respondendo assim, tanto faz, Xing Ling. Sabe? Tipo, tava indo tão bem, por que tombar nessa hora, sabe? Então, tipo, também pra mim foi desnecessário essa parte. Se ela quis mostrar que ela tava fazendo algum bem pra sociedade falando isso, então ela não tinha que completar com aquela segunda parte da frase, sabe? Então eu achei ele totalmente desnecessário, me incomodou bastante, porque a gente sabe que hoje ainda existe esses tipos de estereótipos, né, que todo mundo usa, então,
né, foi um chute na trave nessa parte. Depois, eu não sei se ele entra bem como uma polêmica, eu não sei se eu devo ressaltar aqui, mas uma das novas amigas da Eleanor nessa nova escola, ela comenta que o namorado dela é bem mais velho, que já tá fora da escola, e que eles estão noivos e que ela só vai terminar a escola e vai casar com ele. Eu não sei até onde isso pode ser uma polêmica, porque por nenhum momento menciona a idade desse rapaz, mas fala que ele é mais velho, que ele já concluiu a escola já faz um tempo e que estão noivos, que vão se casar. Tipo, deixa aqui a questão se vocês acham que isso pode ser um ponto também contra. Comenta aqui, por favor, porque eu achei meio estranha essa história. E finalmente, a última polêmica que eu acho que eu posso ressaltar aqui é que ao longo da história, várias vezes o Park se questiona sobre a sua sexualidade, sobre ele poder ser gay ou não, por alguns fatores. Do tipo, quando ele era mais novo, ele não sentia vontade nenhuma de beijar meninas, mas ele gostava de ver as personagens femininas dos quadrinhos. Então ele já, não, eu não gosto de beijar meninas, eu não sinto nada, mas se fosse a Electra, eu sentiria. Ele começa a se questionar por ele achar que uma pessoa está bem vestida e ele se ligar nessa questão de moda, ele possa ser gay. Então, assim, tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver um rapaz gostar de estar bem vestido, gostar de moda, e só por isso ele vai ser gay. Então, eu achei que alguns assuntos foi mal abordado, principalmente sobre esse levantamento da sexualidade do Park, sobre esses questionamentos dele. Eu acho válido ele se questionar sobre ele abrir essa hipótese na cabeça dele sobre poder ser ou não gay, mas da forma que foi feita, os pontos que ele levantou para se questionar, eu achei que foi um pouco preconceituoso. Então, não achei que foi bem trabalhado também esta parte. Mas agora, vamos falar um pouco sobre a história em si. A história, ele vai... A gente não pode negar que o romance, ele é um romance fofo, foi bem construído a história entre os dois, a forma como foi desenvolvido, foi começando bem numa relação assim bem inocente, bem assim de duas pessoas se conhecendo. A família do Park, depois que conhece a Eleanor e vê a situação dela, aceita ela, abraça ela como se fosse da família, e ela passa a ter esse novo contato, essa nova descoberta de que como pode ser uma família de verdade, mas ao mesmo tempo ela não quer que ninguém tenha contato com a família dela por ser uma família bem complicada, principalmente o seu padrasto. E a gente vai vendo as formas como vai acontecendo, que o pai do Park, ele é bem intolerante referente a algumas coisas, que tipo, o filho dele tem que ser homem, tem que ser ali, sabe, tipo, vai aprender a dirigir, mas você vai aprender a dirigir primeiro o carro manual, enquanto você não pegar o carro manual, você não vai tirar sua carteira de direção. É muito irredutível o pai dele, ao mesmo tempo em que ele tem uns comentários bem engraçados em relação ao relacionamento do Park com a Eleanor. A mãe do Park é bem irredutível no começo referente a Eleanor, mas depois que ela vê que a menina vem de uma família com vários irmãos, ela entende o que a menina passa e resolve abraçar e cuidar da menina como namorada do filho. Então a gente vê esse desenvolvimento do romance muito bem feito, muito bonito, como termina, como que foi o final do livro. Foi uma história muito bonita. Se não tivesse todas essas problemáticas lançadas no começo do livro, ou se tivesse sido lançada, mas se tivesse sido trabalhada com responsabilidade, seria uma história perfeita, maravilhosa. Como resultado, eu baixei a minha nota de 4 estrelas para 3 estrelas com essa releitura, devido a essas problemáticas que eu percebi e que foram mal trabalhadas. Eu não sei como que tá a nova edição da editora seguinte, porque eu reli na edição antiga da Novo Século. Eu também não sei o quanto que eles poderiam mudar dessa história sem alterar o enredo do livro, sem alterar, né, o que foi escrito. Eu acho que eles não podem fazer muito, né, em relação a isso. Mas se vocês leram na edição nova da editora seguinte, por favor, comenta aqui como que tá trabalhado todas essas questões do livro. Essa foi a minha experiência relendo Eleanor em Park. Me ajudou bastante a clarear algumas ideias que estavam bem confusas antes. Eu espero que vocês tenham gostado sobre
o que eu falei aqui, se vocês concordam ou discordam. Vamos conversar, eu quero saber o que vocês acharam também sobre essa história. E é isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.